Olá, a Subcomissão Permanente da Amazônia e Faixa de Fronteira realizou audiência pública com secretários de segurança da região para continuar o debate sobre a questão das fronteiras na região norte. Nós vamos falar sobre o assunto com o presidente da subcomissão, o senador Mozarildo Cavalcante. Senador, esse trabalho, como o senhor me explicou, vem caminhando há mais de um ano. E agora coincidiu com esse anúncio do governo federal da política estratégica de fronteiras, né? Como é que o senhor recebeu, a comissão recebeu essa iniciativa do governo? Muito bem. Aliás, poderia ser um dos pontos do nosso resultado final do nosso trabalho, porque nós começamos ouvindo governadores, secretários de Estado, presidente de Assembleia Legislativa, algumas instituições da Amazônia, porque nós queremos, e queremos realmente ainda ao final, produzir um documento que reflita um pensamento da inteligência localizada na Amazônia e na faixa de fronteira e também dos órgãos encarregados de fazer realmente o cuidado com as pessoas, com os municípios, com os estados que estão nessa faixa. A nossa faixa de fronteira é uma das maiores do mundo, 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro dos estados. O meu estado, por exemplo, o estado de Roraima, é quase todo dentro da faixa de fronteira. E o que é pior é que, sendo a faixa de fronteira, portanto, uma área que deveria ser cuidada pelo governo federal, ela é muito descuidada. Nós, coincidentemente, quando nós estávamos, digamos, numa fase de audiência, tínhamos ouvido, inclusive, as autoridades federais envolvidas na questão da fronteira, porque a fronteira não é só Exército, não é só Polícia Federal, não é só Polícia Rodoviária Federal, tem que envolver também o Ministério das Relações Exteriores por causa do diálogo entre os dois países, no caso, Brasil e os diversos países que fazem fronteira. E estávamos agora começando a ouvir os secretários estaduais de segurança quando houve a edição do Plano Nacional de Fronteiras. Então eu acho que é uma coincidência feliz, nós podemos colaborar inclusive para implementar medidas adicionais a esse plano. Esperamos que esse plano seja uma coisa permanente, não seja uma operação temporária que daqui a pouco retira de lá de novo os policiais, as Forças Armadas, e aí fica no que está hoje, uma fronteira enorme de 17 mil quilômetros, desde o Amapá, passando por Pará, Roraima, até chegar no Rio Grande do Sul, não pode permanecer como está. O que nós ouvimos, por exemplo, dos secretários de segurança estaduais, é que não há uma interação, uma integração efetiva e duradoura. É sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, porque, pelo que eu entendi dessa audiência pública última com os secretários de segurança estaduais, houve um otimismo nessa integração de recursos humanos e de recursos financeiros, né? Que é um desafio ali também, não é isso, senador? Exatamente. O grande problema é que todos eles colocaram, primeiro, hoje não existe essa integração, a não ser em operações eventuais, não existe uma integração permanente. Há uma dicotomia, uma separação entre a ação do governo federal e a ação dos governos estaduais. Esperamos que com esse plano e com o trabalho que a subcomissão vem fazendo, realmente essa integração permaneça, porque, por exemplo, que adianta levar para lá, por exemplo, a Força Nacional, que é uma força que vai e depois volta. Por exemplo, hoje, como é que estão as unidades das Forças Armadas nas fronteiras? Com escasso número delas ao longo desse período todo, somente na Amazônia, que são 11.800 quilômetros de fronteira, escasso número de unidades, mais escasso número de pessoal, de equipamento. A Polícia Federal, idem. Existe, por exemplo, tivemos notícia no Rondônia, desativação de posto da Polícia Federal na fronteira. Em Roraima, eu sou testemunha da limitação que a Polícia Federal está sofrendo com o corte de recursos. Então é preciso que a gente tenha um plano definitivo, porque cuidar das fronteiras terrestres do Brasil é tão fundamental quanto cuidar da fronteira, digamos, marítima do país. Uhum. E não é pelo mar que entram o grosso do contrabando de armas, do tráfico de drogas. Está bem nítido o diagnóstico de que as drogas vêm pelos rios ou por arremesso, foi dito pelo secretário de Rondônia, que aeronaves voam em baixa altura e arremessam as drogas, já que agora, com a lei do abate em vigor, eles estão evitando de fazer, como faziam antes, livremente o tráfego aéreo, né, em pequenas aeronaves. Então, acho que com esse diagnóstico feito pela comissão, aliás, na semana que vem,
Na quinta-feira nós vamos aprovar um requerimento convidando o ministro da Defesa e o ministro da Justiça para virem explicar na Comissão de Relações Exteriores o que é mesmo esse plano, como vai ser executado. Porque agora ele está muito bem elaborado. Inclusive, o decreto é perfeito. Agora, o que é importante é a execução e a permanente ação desse plano. Mas esse plano fala, por exemplo, na questão de recurso? Porque é uma fala que parece que é constante nessa comissão das audiências públicas, é o alerta com relação à falta de recurso, né, para a administração dessas fronteiras. Né? Exatamente. Esse, eu diria que é um ponto vital. Porque que adianta você deslocar? É evidente que para esse plano o deslocamento vai ser suprido por recursos do orçamento federal. Mas se não houver, digamos, investimento também em quem está lá no chão da fronteira, que são justamente as secretarias de segurança dos estados, e se não houver essa integração permanente, não vai adiantar de nada. Não se sustenta. Não, vai ser um trabalho espasmódico que vai causar uma ilusão de proteção quando, eu repito, espero que esse plano seja bem executado e que seja permanente. Aí sim, nós teríamos uma reversão clara dos ilícitos cometidos na fronteira, que vão desde o tráfico de drogas, o contrabando de armas, o descaminho de nossas riquezas minerais, de pirataria, até medicamentos pirateados que entram no Brasil, cigarros e outras coisas mais. Mas, além disso, tráfico de pessoas feitas por fronteiras também da Amazônia. Pois é, porque os danos